Oi, eu sou o Rômulo Carvalho, do Estúdio Rock, e hoje eu vim mostrar para vocês a Comuna Ecobarbearia. Esse projeto comercial que nós fizemos, com uma pegada ecológica, com uma pegada sustentável. Tem muita novidade, muita curiosidade de materiais, de soluções que a gente acabou achando. Por que ecobarbearia? Porque todos os produtos eles não usam de teste em animais, não tem petrolato, considerados quase que veganos, se é que eu posso dizer isso. A gente tentou utilizar a filosofia wabi-sabi, que é uma filosofia japonesa, onde a gente trabalha com a imperfeição e a perfeição, onde a gente não tem problema de mostrar os defeitos, focando nas qualidades. Quando a gente retirou o forro de gesso da sala, a gente deixou aparente todas as instalações que estavam na laje, como a tubulação de esgoto das lojas superiores, mas isso não foi um problema para a gente acabou tirando partido disso para conseguir ter um efeito único, com personalidade e com um custo também um pouco mais baixo. Um elemento muito importante que a gente utilizou aqui foi o azulejo 15x15. Ele acabou virando o elemento principal. A ideia inicial era trazer higiene, praticidade de limpeza, para que a gente não precisasse fazer uma manutenção constante de pintura nas paredes, já que o ambiente é um ambiente pequeno. Ele traz uma característica marcante para o local. E a gente usou também esses acabamentos arredondados nas extremidades, além de trazer realmente uma melhora no acabamento, trouxe uma personalidade, já que esse é um acabamento que foi desenvolvido inicialmente até para a utilização de áreas molhadas, como piscinas, áreas de serviço. Antigamente utilizava muito isso. Outro detalhe também que a gente utilizou foi as juntas do revestimento estarem coincidindo em todas elas. Então isso também traz uma sofisticação no uso do material simples. Esse é um material extremamente barato, mas um material, quando bem utilizado, traz essa sofisticação que a gente queria. Caminhando um pouco para cá, a gente tem um detalhe que não era muito legal, que é essa caixa de incêndio do próprio prédio. Para valorizar a esquina e chamar a atenção, sem ter que fazer uma vitrine para cá, já que a gente estava impedido por conta da caixa de incêndio, a gente chamou um coletivo de artistas local para fazer essa intervenção com essas madeiras. Teve a brilhante ideia de fazer esse movimento, compôs a esquina e emoldurou a logomarca da empresa. Quem passa na rua é chamado a atenção inevitavelmente. Essa ilha ela contempla a recepção e também contempla a parte de serviço, onde eles vendem café, bebidas, produtos. Então a gente acabou condensando essas funções no mesmo local e abrindo também uma parte para a área externa. Como a gente queria uma pegada também um pouco de bar, a gente desenvolveu na serralheria, que é o outro item bem importante arquitetônico utilizado, essas portas com esse sistema que eles prendem ali em cima e abrem o vão por completo. A gente ia pensar inicialmente fazer algum tipo de porta de correr ou com algum tipo de mecanismo pneumático, mas acabava que isso complicava um pouco na execução, complicava um pouco também no custo. Então a gente acabou optando por uma solução bem simples. São essas 4 janelas que podem ser abertas individualmente também, de acordo com a necessidade, se estiver ventando, se quiser um pouco mais de privacidade. E ficou bem bacana isso. Como eu havia falado, a serralheria foi um item também muito importante. A gente também fez a parte de vitrine, a gente fez essa porta de correr e lá dentro também os espelhos, o mobiliário com marcenaria e o compensado naval, que são 2 materiais bem baratos e que trazem essa unidade ao projeto. O balcão, a ilha central, acumula várias funções importantíssimas aqui para o negócio. O bar, a parte de venda de produtos e a recepção. A gente criou uma vitrine embutida na marcenaria, mas de certa forma mimetizada com a questão dos azulejos. Toda a frente do balcão tem a parte da cerâmica com um acabamento curvo, inclusive aqui nessas esquinas que são acentuadas. Então isso traz um carinho com o detalhamento. Você vê um detalhe de encontro de materiais que eu acho isso genial. Por serem 2 lojas, existiam 2 níveis de forro nas 2 salas distintos, além dos 2 forros terem um pé direito baixo. Então a gente optou por demolir os forros, utilizando esse conceito que eu tinha falado do wabi-sabi. E a gente iria fazer um outro forro, mas quando tirou, a gente falou, olha, quer saber, eu acho que seria interessante a gente tentar essa estética nova de deixar sem o forro. Então a gente instalou para a parte de iluminação um conjunto de eletrocalhas, que tem a função obviamente de passar os cabos, que vai alimentar as bancadas dos barbeiros. Porém embaixo a gente instalou toda a luminária, tanto as luminárias que são gerais, que
que são as luzes mais claras, e as luzes mais amarelas, com temperatura de cor um pouco mais elevada, a gente colocou em spots que são direcionados de acordo com a necessidade, tanto no tingimento, até para visualizar melhor os cortes. Ficou aparente também a instalação hidráulica que existia do pavimento superior. Gerou polêmica, confesso, mas a ideia é trazer para baixo o ponto focal. Nós criamos uma linha máxima, limite dos revestimentos, comum, obviamente, para todo o estabelecimento, e na parte de cima a gente restaurou o concreto, as vigas e a laje, deixando aparente. A gente só pintou, escolheu uma cor, um tom de cinza para poder pintar essas tubulações e deixar ele com um aspecto um pouquinho mais uniforme. O único elemento mesmo da loja que passa essa linha traz a logomarca como um elemento principal, o que traz uma identidade para o espaço e esconde também o lavatório. A gente colocou 2 prateleiras, servem para acomodar shampoo, condicionador. A parte do marketing deles acabou escrevendo algumas frases. Foram elementos que pautaram todo o conceito do projeto. Um outro item também que a gente utilizou foi o piso vinílico. Tinham 2 cerâmicas distintas, com níveis também, tinha uma diferença de 3 a 4 milímetros de uma sala para outra. Então o piso vinílico foi um elemento que facilitou muito a nossa vida. Já teria que regularizar por ser uma cerâmica embaixo, porém a gente aumentou um pouco mais o nível de uma das salas para poder nivelar as duas e entrou com esse piso vinílico. A cor do piso vinílico também foi determinante, a gente optou pelo preto e por uma placa de 90 por 90, quadrada. Esse formato bem interessante, o que até às vezes engana, muita gente acha que isso não é um piso vinílico. Ele tem um quê, uma pegada, até como se fosse uma chapa de aço, um pouco mais envelhecida. Deu um aspecto muito bacana, bem industrial para esse projeto, que ele realmente tem uma pegada muito industrial. Se você perceber, ele tem compensado naval, serralheria e o azulejo branco. Lembrando que a gente está em Brasília. Esse azulejinho ele está presente em vários monumentos, edifícios institucionais da cidade. O próprio Atos Bucão se utilizou muito disso para criar seus painéis tão famosos. Por que não também trazer um pouco da identidade da cidade, esse aspecto industrial e a praticidade? Eu acho que esse combo, essa identidade visual, fugiu um pouco do que hoje a gente vê no mercado das barbearias. A escolha desses materiais de fácil acesso, com custo baixo, atendeu todas as demandas do cliente. O espelho ajudou muito, a cerâmica, o detalhe da execução da cerâmica, do carinho da execução desses materiais mais simples, contribuiu muito para a personalidade desse comércio, dessa barbearia. Isso, a ideia é também que a arquitetura auxilie muito no comércio de replicar os negócios quando há essa intenção. Então eu queria agradecer muito vocês todos aqui. Se você gostou desse vídeo, ativa as notificações. A gente tem um conteúdo muito bacana, a gente está tentando fazer isso com muito carinho, com muita atenção. Se você também não segue a gente nas outras redes, segue lá no Instagram, @estudio.rock, a gente está lá.